Programa RicardoOrlandini.net. Oferecimento: Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio: D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net, aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos. Nosso convidado de hoje é um velho amigo, uma pessoa que nos conhecemos já há bastante tempo, o Walter Nagelsmann, que hoje é vereador de Porto Alegre, foi candidato a prefeito também no passado e um batalhador pela cidade, foi secretário municipal, várias pastas também. Hoje ele é o vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, em janeiro assume a presidência, faz parte da Comissão de Urbanismo, a comissão permanente da Câmara, e também é o presidente da Frente Parlamentar da Tecnologia da Informação. Ô Walter, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho de Porto Alegre. Claro. Né? Nós que amamos essa cidade, nascemos nessa cidade, valorizamos essa cidade, estamos preocupados com Porto Alegre. Porto Alegre está meio doente. Tá? Eu não sei o que está acontecendo na cidade, sinceramente não sei. Tá? É buraco por tudo, limpeza não funciona, governos passados, que inclusive teve a tua participação, equacionaram a questão dos camelôs, nós não tínhamos mais camelôs nas ruas, foram por camelódromo ou outros locais. E o que acontece hoje? Nós estamos... Vai andar no centro da cidade, as lojas, tem a loja, mas na frente da loja tem uma trincheira. Vai andar no mercado público, em volta do mercado público está cheio de camelôs. O que está acontecendo? E nos explica um pouco isso, e depois eu queria tocar contigo também outra questão que me preocupa, que se fala para resolver as questões da cidade, tem que aumentar impostos. Orlandini, obrigado pelo convite, primeiramente, e não é a primeira vez que nós estamos juntos, e eu sou grato aos espaços que tu me oferece. A primeira questão, objetivamente respondendo, eu fui secretário da Indústria e Comércio, da SMIC. Quando eu fui secretário da SMIC, a SMIC tinha 3 fiscalizações. Fiscalização ambulante, a fiscalização localizada e o PROCON, que também tem uma fiscalização. Cada uma dessas eu busquei fazer parcerias com a iniciativa privada. Então eu busquei uma parceria com a Nestlé, por exemplo, através da MAGE, e revitalizamos todas as feiras de rua da cidade. Fizemos as feiras todas amarelinhas. Nós conseguimos dar cobertura vinílica para os feirantes, a estrutura da banca toda metálica, os pressários e uniformes para cada um dos feirantes de Porto Alegre. Das feiras que a gente conhece, que são 2 principalmente, o Mercadão do Produtor, que tem ali no Largo da Epatur e que tem ali no Largo do Grêmio também e que tem em todos os bairros da cidade. E a Feira Modelo, que também tem em todas as regiões da cidade. Cada dia essas feiras estão num ponto diferente. E nesse convênio com a Nestlé, eu consegui 2 carros doados ao município e nós colocamos na fiscalização das feiras. Fiz um convênio com o Sindicato Nacional do Gás e criei uma fiscalização específica para as revendas de gás. E nesse convênio eles também me doaram 2 carros. Apliquei uma multa que tinha com o Walmart no PROCON e consegui mais 2 carros. E com isso fiz uma outra parceria com o Sindiótica e consegui 100 aparelhos de telefone celular com chip e distribuir esses aparelhos para a minha fiscalização, tanto para a localizada quanto para a ambulante. Com isso eu consegui, no período que fui secretário, e reestruturar a fiscalização, sem precisar de recurso público, porque sabia que o recurso orçamentário não tinha, que aliás continua não tendo. Mas estou mostrando com isso que existem alternativas para a gente fugir dessa escassez de recurso público, basta querer fazer, né? E não estou falando nem demagogia, nem nada falso, estou falando de uma experiência que houve, que é concreta e que foi se desmanchando depois. Eu fui secretário do prefeito Fortunati nos 2 últimos anos, quando ele sucedeu o prefeito José Fogaça, na Secretaria de Indústria e Comércio. Depois, no segundo período do prefeito Fortunati, eu acredito que essas questões acabaram, e eu tenho muito carinho por um colega vereador, que é uma pessoa que eu acho fantástica, que não vou nem nominar aqui, mas ele me sucedeu lá na secretaria,
e talvez não tenha tido condições de buscar recursos orçamentários para isso, e o centro do governo também, na época, não tenha tido a visão, especialmente uma secretaria que foi criada, chamava SMIPEL, de manter investimentos na Secretaria de Indústria e Comércio, porque ela era a que era responsável pela ordem do comércio na cidade. Ela dá os alvarás, mas ela também fiscaliza isso tudo. Quando eu fui secretário, eu tinha em torno de 200 fiscais e um convênio com a Brigada Militar. Esse convênio expirou, não foi renovado, e esses fiscais foram se aposentando. De tal sorte que está esse caos que a gente observa em Porto Alegre hoje. Aquilo, desde a minha época, é um trabalho de gato e rato, tem que estar sendo feito todo dia, porque se uma semana a gente não trabalha, no dia seguinte está tomado. Existe um trabalho de inteligência que tem que ser feito também, que é descobrir onde é que são os depósitos e destruir, estourar, que chama no jargão popular, no jargão policial, né? Estourar os depósitos. Que são mercadorias, na maioria das vezes, ilegais. São mercadorias ilegais. Se precisa de um convênio com a Polícia Civil, com o DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, com a Receita Federal, também é muito importante nisso, e a partir daí, então, fazer operações que sejam concertadas com essas outras instâncias e estourar primeiro os fornecedores. Sem contar uma questão assim de saúde pública, até o pessoal dos óculos, né? Que é um horror, né? Tem duas coisas. Compra óculos barato e acaba estragando a visão. Tem duas coisas de saúde pública e hoje em dia muito graves em Porto Alegre. A questão dos hortifruti granjeiros vendidos na rua de qualquer jeito. Chão, né? No chão, que deveriam ser nas feiras, né? E vários lugares da cidade têm essas feiras de hortifruti irregulares e as pessoas compram, infelizmente. Também, esse mercado só existe porque as pessoas compram. Aliás, como o mal político só existe porque as pessoas elegem. O político não brota do chão, né? Então a lógica é a mesma. Não sobe no poste sozinho, né? Então a lógica é a mesma. E a questão, obviamente, é essa que tu está falando dos óculos. Eu tive um convênio com o Sindiótica, é isso que eu falei. Lembro disso. Que dava chips e dava celulares e a gente organizou essas fiscalizações. Então, isso tudo foi se desmanchando. Eu acho que o grande problema que nós temos na cidade, e que não é de Porto Alegre, é do Brasil, é o problema da incompetência e é o problema da incompetência na gestão. A maior parte dos políticos, categoria a qual eu me vinculo e não desqualifico a política, eu acho que ela é a única saída, a boa política é a única saída. A grande maioria ou é acomodado ou não quer se incomodar. Ou não está preparado. O que é muito grave, obviamente. A maior estrutura que existe é a estrutura pública. A maior empresa que existe é o Estado. E a função do Estado é fazer o nosso... eu não sou nem adepto da ideia do Estado de bem-estar social, porque acho que ele é difícil. Eu sou um conservador liberal, essa é a minha posição. Eu sou liberal nas relações humanas, acho que cada um faz da sua vida o que quer. E sou conservador no direito e na economia. Acho que tem que ter segurança jurídica, tem que ter previsibilidade dos atos. Acho que a economia é uma ciência, ela tem que ser tratada como tal. Não se presta a demagogia, a populismo, nem a experimentação. Então, nesse aspecto, eu sou conservador. As experiências populistas estão aí. Hoje a Venezuela tem 300 mil crianças em estado de desnutrição, que choram de fome e não têm o que comer. E os venezuelanos fugindo para cá, né? Fugindo para cá, como os cubanos fugiam para os Estados Unidos, né? Nunca se ouviu falar de que ninguém tivesse pego uma balsa em Miami e tentado ir para Cuba. Agora, a gente vê as pessoas desesperadas saindo de Cuba e morrendo no Mar do Caribe, devorados por tubarões, porque querem fugir dessa maravilha que uns dizem aí que é o tal do socialismo, né? Então eu me oponho a isso, porque acho que isso é uma miragem, é uma fantasia, é um fetiche, é uma demagogia. É muito mais fácil acreditar na mentira vestida do que na verdade nua e crua. E as experiências e a história nos mostram, mas as pessoas não querem ver. Sempre preferem o político que mente ao político que fala a verdade, porque a verdade é dura de ser dita, às vezes ela é amarga. E nós estamos chegando no ponto que nós chegamos no Brasil, de um modo geral, em Porto Alegre, de modo particular, onde colapsou o serviço público, onde o cidadão paga uma enormidade de imposto e recebe muito pouco em troca. Bom, tu está falando de uma coisa que eu vou fazer uma brecha aqui, tá? Todos conhecem, sabem do Holocausto na Europa, que atingiu não só os judeus, os ciganos, os intelectuais, os gays, né? Todo tipo de opositor ao regime nazista sofreu. Mas vamos pegar fatos históricos, né? Sim. Os governos de esquerda da antiga e extinta União Soviética e o governo de Mao Tse-tung, Pol Pot e outros mataram muito mais gente do que a soma de tudo que o Hitler pode ter matado, né? Inclusive judeus que foram mortos na União Soviética. Mortos e perseguidos. Os meus antepassados vieram para o Brasil
quando existiam o que se chamou de pogroms, que eram na área ali na área de influência da antiga União Soviética. O famoso é o de Praga, né? O pogrom de Praga. Stalin contratava mercenários, alguns deles os cossacos, e eles invadiam determinados vilarejos e massacravam as pessoas, né? Então as pessoas fugiram antes da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a população judaica, de um modo geral, a comunidade judaica, sofre um preconceito desde a época romana. O calendário judaico tem 5.780 anos de história. E é a primeira religião monoteísta ocidental, né? A concepção do nosso Deus, o Deus de cada um de nós, nós que acreditamos em Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus judaico. De uma dissidência do judaísmo nasce o cristianismo. Jesus... O Antigo Testamento é o mesmo. Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu, era um rabino. E de uma outra dissidência mais recente, de 1.600 anos atrás, vem o islamismo, né, com o profeta Maomé. Mas a origem é essa mesma, lá do pai comum, do patriarca das três religiões, que é Abraão. Os judeus foram dominados várias vezes ao longo da sua história. Israel, que agora os Estados Unidos reconhecem como capital una e indivisível do povo judeu, e que sempre foi, na verdade, Israel é uma cidade habitada pelos judeus há mais... Jerusalém é uma cidade, é a cidade de Davi, do rei Davi, fundada pelo rei Davi. Templo de Salomão. Que era um rei hebreu, judeu. O Templo de Salomão foi lá construído, que era esse templo que foi destruído pelos romanos no ano 70 da Era Comum, depois de Cristo. E aí os judeus sofreram a sua segunda diáspora. Eles foram expulsos pelos romanos da sua terra, da terra de Israel, se espalharam pelo mundo e viveram nos últimos 2000 anos perseguidos onde quer que estivessem. E o ponto culminante desse processo de perseguição, que passa pela Inquisição ao longo de toda a Idade Média, onde os judeus que não queriam professar o catolicismo eram queimados. Portugal, inclusive, foi... Portugal e Espanha, né, eles fizeram isso. É história. Pois é. Aí os judeus, ao longo desses últimos... E o nazismo é simplesmente o último momento desse episódio, onde Hitler precisava, através de uma técnica política, identificar um inimigo comum para construir o seu projeto político e fazer a unidade do povo alemão, projetando no povo um futuro glorioso de 1000 anos do Reich, e que, para que isso acontecesse, era preciso derrotar aquilo que tinha sido responsável pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que era o poder judaico. E eu acho, hoje, sob a perspectiva de 50 anos passados disso, que foi não só o maior crime da história da humanidade, porque um país fabuloso, com uma história maravilhosa, que era a Alemanha, apropria tudo o que havia de tecnologia para destinar essa tecnologia para o mal, né? Então pega lá um cristal, que era o Zyklon B, que era uma coisa que a Bayer tinha desenvolvido para matar piolhos, e descobre que se coloca aquilo em contato com o oxigênio, faz um gás, e usa esse gás para matar crianças, para matar homens, para matar mulheres, para matar idosos. Eles usavam nos quartéis para limpar os alojamentos. Pega um sistema de logística e organização alemã, que sempre foi uma coisa muito, muito minuciosa, muito detalhista, e usa isso como um sistema de logística para transportar as pessoas para campo de concentração e elevar a eliminação do ser humano a um nível industrial. Então é o mal em caráter absoluto. Então esse foi, por isso que eu sempre defendo, o maior crime da história da humanidade. Mas como tu está dizendo, não é privilégio nem exclusividade dos alemães nesse período. A esquerda foi ferrenha. Os regimes totalitários, todos eles são pautados pela eliminação dos seus adversários. E os regimes fundamentalistas também. O fazem, né? Também o fazem. Então, hoje em dia, a gente está vendo isso. A gente tem guerras civis no Sudão, a gente tem a guerra civil na Síria, onde parte também dessa questão de eliminação do outro, né? Daquele que não é absolutamente igual ao que a pessoa acha que ela é, ou que ela pertence, ou ao que ela representa. Isso é muito ruim para a humanidade de um modo geral. Nesse aspecto, acho que todos nós temos que agradecer que o Brasil é esse lugar onde várias etnias convivem, e a gente precisa... carinho. Eu comecei a bater muito na extrema esquerda, aqui no PT e no PSOL, num determinado momento, e na militância dessa esquerda, porque eles começaram a demonizar Israel e a importar para cá um ódio que nós não tínhamos. E eles continuam fazendo isso, né? Agora se dissipou um pouco isso,
porque a Rússia está bombardeando lá a Síria e matando crianças e bombardeando hospitais. Eles meio que perderam esse discurso. Mas é um discurso simplório, simplista, que parte do pressuposto de que Israel é a ponta de lança do imperialismo lá no Oriente Médio e que o grande inimigo a ser combatido pela esquerda, por aqueles que são órfãos do comunismo da antiga União Soviética, são os Estados Unidos da América, que é o capitalismo, que é o grande Satã. E se eles têm que combater os Estados Unidos, Israel é o filhote no Oriente Médio, ou é a cunha no Oriente Médio desse modelo, então tem que combater Israel também. Volto a dizer, isso é um equívoco histórico, é um equívoco de conhecimento, é um preconceito, e esse preconceito vai sendo espalhado dentro das nossas universidades, que são dominadas por uma pseudo-intelectualidade da esquerda, que fica repetindo como ventríloco essas coisas todas, e que foram, durante os últimos 20, 30 anos no Brasil, se consolidando como verdade, inclusive dentro da universidade, da academia e de grande parte do magistério, dentro da própria ideologia da esquerda, né? Que aí tem outras ramificações muito mais profundas. Perfeito. E que eu busco enfrentar isso. Walter, nós vamos continuar a nossa conversa. No outro momento, quero falar como vai ser, o que tu pretendes fazer frente à Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, obrigado. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 30 21 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Nós estamos passando por uma fase bastante difícil no Brasil, que é o desemprego. Talvez você já tenha passado por ele, ou talvez você esteja no processo. É muito importante, primeiro, como eu tenho falado muito, nas dicas semanais aqui de Mindset Financeiro, é primeiro você ressignificar isso, você não usar o termo, estou desempregado. É você usar o termo, estou disponível no mercado, porque isso já fará diferença no seu mindset. Você precisa usar no seu vocabulário palavras sempre positivas. Mas o foco hoje é falar sobre empreendedorismo. Muitas pessoas têm me perguntado, Rodrigo, como é que eu faço? Agora eu vou pegar minha indenização e preciso abrir um negócio. Como é que eu faço? Quais são os primeiros passos? Passo número 1 é, você precisa abrir um negócio onde você entenda. Você tem que entender do negócio. Não abra um negócio só pelo dinheiro, porque está na moda, ou porque o vizinho, ou a pessoa ao lado está ganhando dinheiro. Você tem que abrir um negócio que você entenda. Segunda coisa, é você procurar profissionais que possam te ajudar. Hoje nós temos o Sebrae, que dá consultoria no valores baixos, e existem também, inclusive, cursos gratuitos para aqueles empreendedores que estão iniciando. Então é importante você deixar o orgulho de lado, calçar a sandália da humildade e procurar ajuda, porque a média de mortalidade de pequenos negócios que iniciam no Brasil são muito grandes. Então os primeiros 2, 3 anos são os anos mais difíceis. Então você precisa de ajuda, precisa de apoio. Então o primeiro é fazer uma coisa que realmente você conheça, que você entenda. Segundo é procurar ajuda. Terceiro, é você começar com uma estrutura enxuta. Então você precisa desenvolver um trabalho onde você tem uma estrutura enxuta. O que seria uma estrutura enxuta? Você tomar muito cuidado com despesas desnecessárias, é você investir seu capital da forma adequada, começando pequeno. Tem um ditado muito bacana que o Paulo Lemann diz, que é o seguinte, esteja com uma estrutura pequena, mas pensando sempre grande. Então você pode abrir o seu negócio de uma forma pequena, mas pensando grande. Porque se você já começa com uma estrutura inchada, a probabilidade de dar problema é muito grande, porque você vai ter um fluxo de caixa muito pequeno para manter isso. Então essa seria a terceira dica. E a quarta dica é o seguinte, seja persistente, seja resiliente, porque existe uma jornada do aprendizado. Ninguém consegue ter sucesso de um dia para o outro. Então o que vai diferenciar a sua vida de ter sucesso ou fracassar, exatamente será a sua persistência.
Alô, amigos, está mais uma vez conosco aqui Sérgio Caraver, meu amigo de longa data, um homem da área da comunicação, né? Trabalhou vários anos na RBS, Diário Catarinense, aqui no Diário Gaúcho, Rio de Rio Grandense, teve por tudo. Tá? Um cara que acompanhou a revolução dos classificados, né? Dos classificados, né? Da Zero Hora e de outros veículos, e dos anúncios, né? E era uma loucura quando surgiu os classificados. E como é que é o negócio, né? A gente viver no mundo digital sendo analógico é um negócio complicado. É complicado. Mas o Caraver, dinossauros da comunicação. Dinossauros, né? Da comunicação. Mas o Sérgio Caraver, nós vamos ter que fazer aquele, nós vamos mostrar para vocês, tá, os pratos do Caraver. A nossa ideia é trazer o Tchê Gourmet, né? Vamos trazer de volta o Tchê Gourmet. Precisamos da ajuda de vocês. Não sejam com fome, né? Não sejam com fome, a gente fazer belas entrevistas aí. Mas o Caraver, um dos problemas que aflige a vida de todos é a questão da saúde. Tá? Eu vou dar alguns números, as pessoas saberem, até outro dia eu falei já, quando nós comentamos lá, na crise começaram a cortar a TV a cabo que tu tem em casa, o satélite, esses planos, e o plano de saúde, porque ficou muito caro. E mais, quando tu mais precisa, quando tu chega aos 49, 50 anos, o plano de saúde dá uma subida assim. Olha, um casal com um plano mediano não paga menos que R$2.000. Tô certo, Caraver? Certíssimo. E daí se tu pega um pessoal que mais precisa ainda, tá, que já está com mais de 60 anos, ele está lá na faixa dos R$4.000. Me corrija algum médico se eu estou mentindo alguma coisa, que um casal que quando mais precisa está tendo que pagar de R$3.500, R$4.000 por um plano de saúde, claro, com internação hospitalar, esse plano. Tá? Qual é a alternativa que tem? Tem o SUS. O SUS é aquilo, volta e meia, vocês escutam no rádio, vem notícias na televisão que alguém da saúde liga para um paciente, não, mas o pai já morreu. Já morreu há 6 meses, 1 ano, e estão chamando o cara para fazer a cirurgia. Não é isso, gente, eu não estou inventando nada, eu não estou mentindo. Tá? O sindicato médico está toda hora denunciando isso aí, o conselho, que está acontecendo isso. É um problema do Brasil e do mundo, mas especialmente do Brasil, onde nós temos, não é? A melhor saúde pública do mundo. Eu não estou brincando, gente. Eu estou sendo meio cínico, mas a gente tem que rir um pouco da nossa desgraça. Mas um grupo de empresas, um grupo de empresários da área de saúde criaram um modelo mais popular para atender as pessoas, inovador, as pessoas que não aguentam mais ficar na fila do SUS. Porque tu vai lá quando tu fica 5 horas, tu é feliz e não sabe. Né? Pior. Então, tu tens como atender com hora marcada, muito rápido, muito ágil e com valores razoáveis. E não são só pessoas de baixa renda que estão procurando isso aí. São pessoas de todas as classes sociais que não aguentam mais pagar o preço absurdo dos planos de saúde. Landini, na verdade, assim, as pessoas cada vez mais querem ser respeitadas. Por quê? Quando tu entra numa situação de crise, né, que o pior que pode acontecer para uma pessoa é ela estar com a saúde comprometida. E isso é uma coisa trágica, isso abala não só a pessoa, como toda a estrutura familiar. Né? E quando a família percebe que fora o problema de saúde não existe recursos disponíveis para poder subsidiar o tratamento dessa pessoa, a coisa fica trágica. Né? Já não é mais nem uma questão de saúde pública, é uma questão de tragédia pública. O surgimento das nossas clínicas, né, vem para suprir esse espaço em que dá uma solução para o paciente, para a família do paciente, onde ele consegue ter um tratamento com valores que a família e ele conseguem arcar. Então, ele consegue fazer todo um tratamento dentro de uma noção de realidade que é a realidade dele. Então, se tu pegar, por exemplo, na Consult, todos os nossos médicos são oriundos do Moinhos de Vento, da PUC, da Santa Casa, são médicos com altíssima especialização, com excelência no atendimento, tanto a nível teórico quanto a nível prático e a nível humano. Na Consult nós temos uma filosofia.
As pessoas vêm antes de tudo. Então, o tratamento tem que ser humanizado, as pessoas têm que ser bem recebidas, as pessoas têm que se sentir acarinhadas, né, quando chegam na clínica, porque elas já chegam num nível muito grande de estresse. Ou porque não conseguiram o exame no SUS, ou porque estão há meses aguardando, ou porque tem perícia. A maior incongruência, o número de pacientes que chegam na clínica atrás de exames, porque tem perícia, mas o SUS não deu o exame, e ela tem perícia e precisa levar o exame. Então, é uma coisa que beira o ridículo, para não dizer o trágico. Então, essas pessoas têm que ser bem recebidas, acarinhadas e ter um tratamento de excelência, tanto técnico quanto em equipamento, como em ambiente. Por isso que na consulta essas pessoas são atendidas somente com hora marcada. Perfeito. Quem quiser maiores informações, consulte Centro de Consultas e Exames, o telefone é o 3024-0069, temos o www, que é consulteclinica.com.br, e o WhatsApp, que é o 981196759. Obrigado, Caraviar. Muito obrigado, Landini, pela oportunidade. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, Schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.